Espero que, se você chegou até aqui, já tenha ouvido as 2 sessões anteriores da Karen. Fazendo aqui uma retrospectiva do caso, que faz parte do meu primeiro livro, inclusive, os relatos do caso Karen, ela me buscou. A primeira sessão dela foi feita em 2 de janeiro de 2011, que é o primeiro caso, o caso Karen. A segunda sessão foi em 26 de maio de 2012. E esta sessão que estou colocando hoje foi em 4 de abril de 2014. Também foi a última vez que troquei algumas palavras com ela via e-mail por conta de que ela estava fazendo a conferência do segundo livro que ia ser lançado. Naquela oportunidade ela falou que estava fazendo alguns downloads, uma interação com os Grays. E aí eu fiquei bem preocupada. E vocês vão entender ao longo aí dessa sessão. Quando ela me buscou e fez a primeira sessão, era justamente por conta de medo de Grey. Enfim, tem toda uma trajetória, uma perseguição dessa linhagem em cima dela. Em alguns vídeos já falei sobre isso, que os contatados que estão aqui, que têm uma hierarquia maior ou têm uma missão maior, são amplamente perseguidos por esse outro lado, que eles logicamente vão tentar tirar do caminho. Então, a morte dela, há 6 meses atrás, eu não sei se foi um ato que tem a ver com essa linhagem, porque não a queriam nesse momento da transição justamente por ser um peso forte no contingente, ou foi a própria linhagem dela, no caso humano mesmo, ela sempre foi humana daqui da Terra, já fora da caixa, um ser humano de maior evolução, de outra dimensão, vamos dizer assim, que foi retirada daqui justamente para não estar a serviço deles nesse momento, ou desse momento em diante, onde as coisas vão se definirem. Não sei dizer se ela teve morte por conta da nociva. 6 meses atrás, eu sei que ela tinha mais de 40 anos, não sei se fez uso, mas a morte foi uma morte súbita, essa que vem acontecendo aí para quem fez uso da referida substância. Porque o diagnóstico foi mal súbito, que ela tinha um problema no coração, não sabia, enfim. Sendo que nunca teve nada. A informação que me passaram é isso. De repente sentiu mal, foi e já foi. Então eu não tenho esse dado, não quis entrar em contato com a família para dirimir, vamos dizer, essa dúvida que não cabe agora, não interessa mais se foi um dado que tem a ver com tudo que está acontecendo, mas se sim, foi alguma coisa maior ainda, ou seja, maior no sentido de tirar do caminho de vez, ou a própria guiança dela, vendo que ela estava num estado que talvez tenha sucumbido e tenha retirado ela daqui. O importante é saber que ela deixou um legado. Só tive ciência dessa terceira sessão, que vai hoje, quando eu fui buscar nos registros para poder repostar o caso 1, porque a gente está tentando fazer uma legenda em inglês e não sincroniza, nós já fizemos de tudo, né? Então eu falei, eu vou repostar, e já com legenda em português e inglês, e a hora que eu fui no arquivo, eu encontrei essa sessão de 2014, que não havia sido colocada, não sei explicar porquê, o que eu senti lá naquele momento, talvez por conta dela falar muito dos Greys e tal, e para que não reafirmasse esse medo que ela tinha deles, e talvez eu não tenha colocado por conta disso. Mas, justamente agora, nesse período que as coisas se aceleram, eu encontro essa sessão e agora achei pertinente colocar, porque tem muita informação coletiva, e fazendo aquela reverência e honra por ela ter passado na minha vida e ter permitido que essas informações chegassem a todos nós. Então é com muita gratidão que eu coloco essa sessão e espero contribuir também, tenho certeza que essa é a vontade dela, para que todos observem as informações e tragam para a sua realidade, para a sua vida, aquilo que possa ser útil nesse momento. Então vamos lá ouvir essa sessão. Muito obrigada.
fosse um robô, mas não é um robô. Eu não sei o que é isso. Eles são como uma formação de cristal. Translúcido. Não, bem pedra mesmo, feito como se fosse de cristal. Então você vê como vários estilhacinhos de cristal juntos parecem uma pessoa, na conformação de uma pessoa, com bracinho, perna, cabeça, bem comprido, magrinho, mas parece uma pele de cristal, feita de lasquinhas de cristal, assim. E bem grande, assim, nossa, bem mais alto que eu. Na verdade, eu tô muito pequenininho aqui, perto. Isso aí parece ter uns 4 metros, 3. Nem consigo ter muita ideia, porque é bem mais alto que E eu. são muitos? Não, tem tipo uns 3, 4 pra, sei lá, um monte de gente normal. E umas outras pessoas não tão normais, que parecem cabeça meio grande, os braços meio compridos. E esse tem olhos? De cristal, não. Eu acho que ele tem alguma coisa assim, como se fosse no rosto, mas não parece ser olho, assim. Como se fosse um buraquinho só. E os outros? Esse do cabeção, tem olho? Parecem, assim, como pessoas. Olhinho, nariz, boca. O olho é claro ou escuro? Escuro. Mas pode ser que tenha alguém com olho claro, que tem tantos. São tantos. Diferentes, né? Parece que eu tô num shopping mesmo. São pessoas indo e vindo. Uhum. Ninguém tá olhando pra mim. Acho que ninguém me viu. E todos são bem humanos, com exceção desse que parece um cristal, que eu vi uns 4 já. Tem um que é mais preto. Você ainda vê eles? Sim. Você está mais próximo ou está mais longe? Tô próxima. Na verdade, eu comecei a seguir um deles, porque senão ele tava andando e eu não ia ver mais. Aí ele é bem azul escuro, como um preto azulado, na verdade. E parece pedra por causa do tipo de cor, assim, né? Que não é aquela cor profunda igual. É bem misturadinho, assim. Tem uns pontinhos mais azuis, umas partes mais pretas. Mas seria como uma pedra lapidada. Uhum. E agora você só vê um? Eu tô perto de um pra poder. Porque eu cheguei perto pra ver melhor. Mas tem outros mais longe que eu posso ir ver. Focando nesse um. Vamos tentar estabelecer o diálogo. Apesar de não ter rosto, não ter olho, se talvez tenha e você ainda não esteja vendo, mas essa aproximação, eles vieram até você, de alguma maneira estão se mostrando, vamos ver se consegue estabelecer algum tipo de diálogo telepático, ver se volta para você, diz alguma coisa. Eu pude estender a mão, assim, ele me viu, assim, mas ele não diz nada, assim, não me passa nada, só como se eu estivesse ocupado com outra coisa, não sei. E parece que eu tô aqui, na verdade, mais pra ver tudo isso que tá aqui, que são pessoas diferentes, e tem esses 3, 4 que parecem ser de cristal que me chamaram a atenção só porque eles são muito diferentes. E aqui é um lugar interessante, assim, parece que tá todo mundo trabalhando. Todo mundo, assim, fazendo algo de bom, sabe? Dentro de uma harmonia, se diria. Como se aqui fosse como uma faculdade, sabe? Em que as pessoas estão todas aqui com propósito e tão ocupadas, assim, mas tão felizes, sabe? Não é um estresse ocupado, assim. É um ocupado positivo, construtivo, assim. E parecem, não sei, a sensação que eu tenho é que todos são jovens, sabe? Como se estivessem no comecinho da vida na faculdade mesmo, indo num lugar aprender alguma coisa. E apareceu não, né? Eu senti, tipo, alguém do meu lado, assim, que meio que encosta no meu ombro, assim, mas eu não posso ver essa pessoa. Por quê? Ela não quer que eu veja, ela tá do meu lado, assim, mas não quer que eu olhe pra ela agora. E eu acho que ela pode me levar a ver mais partes daqui. Certamente. Foram te receber aí para poder mostrar. E se não quer, ela não quer se mostrar, ou ele vai te mostrar à medida que ela perceber que você pode ver e tal. Mas você sente confiança de poder ir com ela? Muita. É bem interessante isso. Vai havendo uma ressonância, né? Na verdade, é até. Nossa. É o quê? Eu sei que talvez eu tenho, de alguma maneira, consciência, talvez eu nem conseguisse olhar para essa pessoa, esse ser, e reconhecer, nem nada, porque como se fosse mais uma energia, uma consciência, sem ter que se manifestar em corpo, nem nada disso, como se fosse assim, para não atrapalhar a parte mais importante que eu tenho que memorizar e do resto que eu tenho que ver aqui. E tá me apontando uma marquise, assim, que dá pra entrar. Vai lá, então. Na verdade, ele me empurra, assim, pelo ombro que ele tá segurando. E daqui tem mais gente. Entre essas mais gentes, assim, tem muitos que parecem seres humanos normais, com a cabeça grande, bem grande. Grande para cima, para o lado, para trás? Todos os lados, tipo o homem-elefante, sabe? Tá. Aquela cabeçona enorme, que parece que se a pessoa deitar, não levanta mais. E aí tem pouquinho cabelo, assim, bem pouquinho. Um olho
O olho é estranho, assim, em algumas pessoas é um olho normal, grande, em outras é um olho que ficou fechado, como se a pálpebra fosse muito pesada, e fechou em cima do globo ocular, como se fosse meio defeito, sabe? Uhum. E o corpo é normal, assim. Tem gente mais gorda, gente mais magra, só tem gente assim, com essa cabeça grande. Todas elas estão vindo para esse mesmo lugar, onde tem um saguão redondo, e só essas pessoas estão entrando da cabeça grande. Parece que aqui é um lugar que só elas vêm fazer alguma coisa aqui, que elas aprendem alguma coisa aqui, ou que algumas parece que elas estão fazendo tipo uma terapia, algo assim, por causa desse problema da cabeça delas. Nem todas elas estão tão bem de saúde. Uhum. E você entrou no saguão também? Não posso. Eu sei que elas estão aqui para se informar sobre a condição delas, ou se tratar, aprender alguma coisa. Elas são híbridos de duas raças. E aí algumas saem defeituosas. Que duas raças seriam? Grey e uma outra raça humanoide que não é humana, como na Terra, mas é bem parecido com a gente. Assim. E aí eles saem assim, alguns têm problema no olho, tem alguns que têm tipo, uns câncer, assim, sabe? Uns bolota na cabeça. Não é uma cabeça grande e bonita, sabe? Ela é mal feita. Então alguns têm ela meio grande, meio feia, meio deformada. Alguns deles têm ela bem bonitinha, redondinha. E todos eles vêm aqui fazer alguma coisa aqui por eles mesmos. E eu noto que nenhum deles, assim, tá super feliz, sabe? Todos são meio tristonhos, meio com vergonha. Bom, é como se todos estivessem doentes mesmo, né? Então. Uhum. E aí tem uns outros lugares aqui que eu não posso ir, que ele me disse pra gente ver mais coisas, pra eu reparar os tipos diferentes que tem aqui de pessoas. São todos humanos. Tudo híbrido? Tudo híbrido. Híbridos de humanos. Não humanos da Terra. Humanos de outros planetas. Porque essa configuração humanoide, assim, é o que existe. É como gato, cachorro, qualquer animal existe em outras versões, em outros planetas. Aqui, todos esses seres são reunidos para ter algum tipo de atendimento, se for necessário. Alguns deles são trazidos aqui só para conhecer, como eu tô vindo agora. A pergunta é essa, né? Por que te levaram aí para conhecer isso? Tem algum propósito? Tem, mas é só para eu saber mesmo que existe todo esse trabalho de hibridização aqui que atende essas pessoas. Elas não ficam, vamos dizer, elas não são feitas à toa. Os Greys, e seja lá o que for que trabalhem, que precisem hibridizar a sua própria raça e fazer algum tipo de evolução na espécie, eles têm centros de treinamento e atendimento como esse daqui. E depois que o híbrido é feito, ele vem para cá. Em outros planetas deve ter outros tipos de seres, talvez não tão humanos, mas mais, por exemplo, reptilianos, mais anfíbios, mais felinos, sei lá. Aqui eles são bem humanos, todos bem humanos. Todos eles vêm para cá para, vamos dizer, aprender sobre o próximo passo que eles devem dar na escala evolutiva deles, porque eles não vão ser nem humanos e nem Grey. Eles vão ser uma outra coisa. E aqui eles também são estudados. Me mostra mais alguma coisa? Ele quer que eu caminhe para um outro lugar aqui, como outro prédio, e sair de perto daquele lugar onde eles entravam, tô indo para um outro. E parece que ninguém pode me ver, nem a mim, nem a esse que me acompanha, né? Uhum. Mas os de cristal grandão me vêm. Eles são como professores, guardas, e eles têm consciência plena. Esses seres é que eu achei interessante. Eles são como elementais, não sei. Eu sei que eles apontam caminho assim pros outros, eles estão passando, todo mundo passa por eles e cumprimenta. Tem um outro lugar aqui em que tem pessoas bem humanas, que eu diria que passam na Terra normal, com as mesmas roupas, mesmo tudo. Cabelo, tem negro, tem branco, tem todo tipo de gente com os mesmos tipos de roupa. Eles estão todos conversando, assim, num lugar com umas mesinhas, como se fosse um refeitório, banquinhos, mesas, e todos eles estão tranquilos aqui conversando. Tem uma porta lá no fundo onde eles podem entrar, mas eu não devo ir lá perto. Por quê? Eu tô olhando tudo isso assim, mas sem ter entrado nessa área. Tô vendo essa área de fora. Eu falo que pra minha segurança é melhor eu não ficar muito perto deles, nem nada, porque eles podem ter alguma coisa de me perceber aqui e tal, que eu tenho a mesma coisa que eles, assim, muito parecida com eles podem me ver, de repente. Se eu ficar mais distante, eles não vão me ver. Ele falou que apesar de parecer assim, eles não são iguais a mim, e nós não somos da mesma espécie. Os humanos? É. Uhum. Falou que em outro planeta tem esse povo todo aí que é igualzinho daqui. Poderia andar na Terra normal. E eu poderia andar no planeta deles normal. E ninguém ia saber. Eles estão todos, tipo, na hora do recreio, conversando e tal, comendo. Mas você percebe que são mais felizes, mais tranquilos? Nossa, eu diria que igual mesmo, assim. Eu não tenho nenhuma percepção diferente sobre eles. É como se eu estivesse vendo gente normal na rua, da qual eu não consigo ter nenhuma conclusão só por olhar, né? E eles são bem mais, assim, em número, né? Tem bem mais desses aqui do que tinha dos cabeçudos. Na verdade, esses aqui tem... Pelo que eu olho deles, assim, a única coisa que eu imagino, assim, é que eles são
bem escolhidinhos, assim, sabe? Um de cada tipo. Bastante variedade. Tem negro, tem japonês, tem loirinho, tem bem uma variedade. Assim. Tipo, não tem um grupinho de japonês, um grupinho de loirinho, não. Eles são bastante variados. Eles, na verdade, são mais evoluídos que na Terra. Em questão de tecnologia, assim, ter mais anos de civilização, são mais que a gente. Mas eles não foram muito mais longe que nós, não. Porque eles priorizaram mais a evolução espiritual. Então, tecnologicamente, eles não têm, assim, uma tecnologia muito melhor que a nossa. Mas, em termos de caráter e civilização, sim. Eles têm leis melhores. Daí, essa presença do meu lado me explica, assim, que leis, justiça, família, tudo entre eles funciona perfeito. Isso poderia estar te mostrando uma terra do futuro? Não, é outra civilização do outro planeta. E segundo ele, talvez a gente faça até contato com eles um dia e, sabe, nossa, que curioso, eles são iguais a nós. Nada impede que um dia a gente veja esses outros seres e fique espantado com a semelhança, porque realmente, até agora eu tô olhando um aqui, eu não encontrei nada de diferente, nada. Na orelha, boca, cabelo, tudo igual. Não muda nada, nada, nada. Tom de pele, assim, até, sabe, espinha, ruga, em tudo eles são iguais. É muito de você querer procurar, assim, não, mas tem que ter alguma diferença, não tem. Mas ele me diz que são completamente diferentes e só as partes do DNA que realmente descrevem, assim, a aparência física são parecidas, mas, assim, as conformidades de como funciona o corpo são diferentes, o tipo de comida que eles têm lá é diferente, eles não respiram mesmo oxigênio, eles respiram nitrogênio com não sei o que aí, que ele... ele falou que é uma mistura que tem mais argônio, que então o pulmão deles é diferente para absorver esse outro gás. É um pulmão mais comprido dentro do corpo. Eles têm outros tipos de problema de saúde. Eles vivem mais que a gente. Eles desenvolvem para ficar adultos mais cedo. Tem umas diferenças, mas olhando um por um, você não encontra essas diferenças. É mais no nível fisiológico. E alguma coisa deles que possa ser trazido para os humanos da Terra? Num futuro distante, talvez a gente possa fazer contato com eles, ter uma troca interessante. Mas como eles vivem numa certa harmonia, melhor a gente não incomodar, né? Eles são uma civilização meio protegida de civilizações mais bélicas, como o ser humano da Terra. Eles ainda são meio crianças no universo. Então nenhum ser do pessoal assim da Confederação vai permitir que uma raça bélica vá lá destruir a harmonia que eles conseguiram conquistar. Então eles são meio protegidinhos, assim. Falando em confederação, pergunte a ele se você pode conhecer lá. Não é hora. Segundo ele, não. Confederação. Ele falou que eu trabalho para a confederação indiretamente, então, mais que um contato assim mais forte com a confederação, de falar com alguém, não é mais necessário do que o contato que eu vou ter hoje com outras pessoas. Tá. Então ele vai te mostrar mais coisas. Sim. Ele me mostrou um símbolo na mão dele. Agora eu vi a mão, né? Para não dizer que eu não vi nada, eu vi a mão. E como é esse símbolo? São como se fosse três caixinhas enroladinhas que no meio fazem um triângulo. Então são três caracóizinhos com um triângulo no meio. Aí nesse símbolo eu sei o que ele quer dizer, que ele tem uma patente dentro da confederação. É como se fosse o distintivo dele, de trabalho. Ele mostrou a mão distintiva, agora ele já se pode mostrar? Pela mão eu sei que ele é que nem os seres de cristal, que eu tinha dito antes. Parecido, só que ele é mais... Ele tem mais cristal, vamos dizer. Os outros eram bem fininhos, ele é mais corpadinho. É mais largo do que alto. Ele deve ter uns 3 metros, os outros teriam tipo 3,5, 4. Ele deixa que eu olhe isso tudo e é estranho. É um lugar que agora tá parecendo mais familiar pra mim. Ele falou que ele acha que eu posso talvez me sentir mal assim, com o que eu posso ver. E que essa sensação de tipo saudade ou de reconhecer um lugar e depois voltar pra minha vida normal não faria nada bem pra mim. Pra mim isso seria bastante pesado e é uma coisa que eles consideram muito antes de me mostrar alguma coisa. Com certeza. É sempre respeitando o psicológico do humano. Quer dizer que então você não vai ver a origem, o local, familiar, essas coisas. Pode até ser. Mas mais porque, assim, muitas coisas da minha origem e tal, não tem muito problema eu saber, algumas eu até já sei. Mas ele me diz que a dureza da realidade, assim, vivida na vida corpórea, é muito dura, é muito difícil. E cada vez você tem contato, assim, com essa paz, com esse relaxamento que você tem do outro lado, fora da vida da loucura na Terra. Você pode ficar com essa coisa de não aguento mais a Terra, não aguento mais minha vida lá, não quero mais serviço, propósito. Isso não deve acontecer comigo, porque já aconteceu em outras vidas, deu tipo, não aguento mais. Então ele não quer que eu passe por isso de novo. Ele diz que isso é um problema recorrente, que eu tenho que aprender a lidar com isso até. De cansar de tudo, de querer ir embora, de ficar muito triste. Que isso pode acontecer de novo, tal, e com cuidado
eu vou continuar numa boa, mas se de repente eu ver aí alguma coisa que me pese mais, eu posso ficar com essa nostalgia, né? Essa fuga da realidade, assim. O que eu vejo aqui, assim, olhando agora, a gente se afastou um pouco dos pavilhões e eu tô vendo, assim, como um caminho comprido, assim, que vai pro outro prédio. E aqui tem mais pessoas passando, assim, de um lado pro outro. Eu sinto como se eu já tivesse passado aqui pra ser também estudante aqui, ou atendida aqui em algum momento. E ele me mostrou um prédio onde ele disse que tem gente da Terra lá. Ele não acha que eu devo chegar muito perto, porque ninguém tá me vendo aqui, então ele quer que ninguém me veja. Uhum. Ele falou que já teve gente abduzida que veio aqui para ser curada de alguma doença. Teve um moço, parece que se machucou perto de um disco voador e também trouxeram aqui para ele ser tratado. Exatamente onde é esse lugar? Ou tem um nome, alguma coisa que a gente possa identificar no plano humano? Não, ele falou que aí já é demais. Isso aí eu não posso saber, mas ele falou que é um lugar comum, muita gente vem pra cá quando é abduzida, sofre algum problema, tem que ter alguma intervenção médica mais forte, assim, mais... A minha pergunta tem um propósito, é que, assim, eu queria saber se eu posso levar em corpo astral o humano abduzido daqui para aí, Dá. para fazer cura. Na verdade, mais em corpo astral do que físico, mas se for preciso levar no físico, vai levar, porque, vamos dizer, aqui é uma plataforma. Sim, mas eu digo no caso da hipnose mesmo, de levar, porque de alguma maneira você também está aí passando por esse processo também, com certeza. Sim. Então eu queria saber se outros eu posso levar aí no transe para poder se submeter a essa cura. Sim, é possível. É que algumas pessoas não merecem. Ah, tá. Algumas pessoas parece que ele me mostra assim, a pessoa sendo má, sabe? A pessoa não merecendo uma cura. Ele me mostra como se fosse assim, tipo, se, por exemplo, ele me mostrou um moço que chegou perto do escovador e se queimou inteiro. Foi, tipo, lancinado pelo fogo. Não fogo, não sei o que é aquilo, um troço, assim, queimou. E aí eles trouxeram aqui porque, bom, os ETs é que se descuidaram e queimaram o moço, mas isso não quer dizer que ele merecia necessariamente uma cura. É só por questão de, poxa, erramos, né? Dizer que as pessoas merecem uma cura nesse nível que eles podem dar aqui, parece que não, porque aqui eles curam de uma forma mais kármica do que física. E tem um nível de conexão que ele me explica, assim, pelas cenas que ele vai me mostrando, como, por exemplo, uma pessoa que tem que vir paralítica para dar valor, sabe? Ela não pode ser curada. Ela escolheu ser paralítica para aprender uma lição, entende? Uma pessoa que vem numa família que tem diabetes, ela escolheu vir numa família que tem diabetes para correr esse risco, para aprender a se cuidar. Então tem curas e coisas que não é possível, que você não vai vir aqui resolver porque a pessoa mesmo que Quer se dizer que são relações kármicas mesmo, lições. Sim. E aí ele te levou aí para mostrar também que você já vem também agindo dessa maneira, dentro da sua missão, de alguma maneira você já escapou, já deixou de lado. Mais ou menos. Ele me mostra aqui que, assim, as pessoas têm que estudar e se curar junto. Porque conforme você melhore sua alma, e você é uma pessoa que aprende as coisas, você não precisa mais tomar lições tão duras que te deixem doente. Então, você, ao mesmo tempo que recebe um tratamento, você recebe um tratamento com uma aula, pra você não precisar mais sofrer daquilo. E aí ele mostra que esse prédio onde tem os humanos é um prédio enorme, assim, muito maior, para atender a demanda de muita gente. E ele diz que essas pessoas aqui estão tentando preparar essas pessoas para que talvez elas sejam missionários, talvez elas tenham que ir para outros planetas, talvez elas possam voltar para a Terra, mas aqui é como um estágio. Aí nesse lugar da escola, não lá nos humanos. Aqui é tipo uma escolinha, que tem aula, né? Então é uma escola e também é um hospital onde as pessoas podem se tratar quando elas têm desvios muito grandes, como se aqui fosse uma escola para superdotados ou uma escola para deficientes mentais, como se ela tivesse recursos para todo tipo de aluno. E aí me mostra que aqui tem os humanos iguais os da Terra, que seriam tipo não tão humanos mais, porque aqui eles veem como se fossem almas. Assim. Ele fala que tem pouca gente aqui que nunca teria sido abduzido. Acho que todo mundo aqui que vem corpo astral quando dorme, ou aquelas pessoas que sumiram que ninguém nunca mais ouviu falar, que na verdade foi abduzido e nunca voltou, né? Porque eles estão tentando o impossível aqui, tentando criar pessoas boas, tentando melhorar algumas evoluções aí da Terra, tal, tentando melhorar, não sei. Ele me mostra que o ser humano é muito resistente, muito egoísta, muito difícil de dar aula para um humano normal assim, da Terra. Então o pessoal que fica aqui um bom tempo. Talvez acabe ficando aqui para depois ser decidido que não volte para a Terra, vá para um planeta menos evoluído. Ficou meio confuso essa parte. Porque primeiro falou que os humanos que estão aí são os humanos já que
estão sendo preparados para ser missionários, e aí agora você diz que é mais difícil? Sim, porque aqui não tem só os mais especiais, tem os menos especiais também. Então tem as duas coisas. Tem de tudo. Aqui eles estão dando chance para todos. Não é que nem na Terra, onde só certas pessoas podem as coisas. Mas eles dizem que os piores também vêm para cá para ser controlados, para serem tirados da Terra. Porque quando uma pessoa passa do nível de periculosidade para as outras, ela não pode mais ficar lá. Diz que as pessoas falam sobre o expurgo da Terra, tal, mas não é assim tão simples. Que o malzinho sai da Terra, o bonzinho fica, e o melhorzinho vai para um planeta ainda melhor. Não é assim. Tem esses lugares onde todo mundo ainda tem uma outra chance de aprender. Talvez possa negociar mais uma existência na Terra, que ainda daria tempo, vamos dizer, para algumas pessoas. E outras já não têm mais tempo e estão aqui apenas para negociar para que planeta vão no próximo estágio. Então aqui é um preparatório onde muita gente vai passar, porque falou que certos seres humanos já estão num nível extremamente decidido, assim, de muito ruim, e vão para um planeta extremamente baixo nível numa próxima vida. Mas outros ainda tem como negociar, e estão aqui, e às vezes são reencarnação de outros seres, de outros planetas, tal. Então, cada caso é visto aqui com muito cuidado. Por exemplo, um reptiliano que é punido vai parar na Terra. Aí na Terra ele tem uma vida pior ainda. O que fazer com essa pessoa? Manda para outro planeta? Manda de volta para os reptilianos? Manda de volta para a Terra? Como faz? Ela vem para cá. Ela vem para cá, talvez melhore, para ter um destino um pouquinho menos ruim. E você vai porque você está passando pelo mesmo tipo de tratamento? Só quer que eu veja que eu já passei por aqui algumas vezes, que eu já precisei vir pra cá. E que eu dei trabalho, que eu não sou nem um pouco melhor, nem um pouco pior, eu sou igual a todo mundo que tá aqui. Também tenho problemas a curar, também tenho coisas a aprender. Hoje eu tô num caminho melhor porque eu já passei por aqui. Tive aulinhas, conheci um monte de gente aqui, que eu ouvi a história deles e pude refletir sobre a minha mesma história, né? Diz que parte do aprendizado também é esse, né? Conhecer outras pessoas e ver o que elas já fizeram. Ele diz que parte do meu medo grande de ET veio daqui. Que aqui eu tive péssimos convívios. Então veio daí o medo. Parte. Ele disse que outra parte veio da Terra mesmo, de experiências na Terra, né? Falando nisso, se ele pode dizer que tipo de experiência que você já passou aqui na Terra por essas linhagens? Que tipo de coisa que eles fazem ou já fizeram com você? Eu disse que eles já vieram, assim, ler as minhas memórias. E para fazer isso, quando fazem isso, eles têm a capacidade de sentir as minhas emoções. Como se estivessem vivendo o que eu vivi mesmo, sabe? Tem a total sensação do que eu tive. Então eles vêm e têm essa experiência e tentam reproduzir isso. Não entendi direito, mas é como se eles estivessem tentando reproduzir isso para os outros deles. E através de fazer isso com várias pessoas é que eles foram recuperando um certo sentimento, um certo nível de emotividade. E eles primeiro conseguiram reproduzir o terror e o medo. E aos poucos eles foram reproduzindo as coisas boas. E eles ficaram muito chocados de descobrir que eles são fonte de medo para muita gente. Eles não acharam que eles iam ver esse tipo de trauma com eles mesmos. Eles achavam que eles iam ver os nossos sentimentos entre nós. Eles não sabiam que a gente, ao olhar para eles, podia ter tanto medo que isso ia virar um trauma. Eles quem? Os Greys. Não só os Greys, acho que outras raças eles também puderam ter essa experiência de rememorar um trauma de ver um insetoide, por exemplo, né? Mas mais porque eles querem ter essas sensações, querem entender como a gente é, e eles fazem essa pesquisa porque, que nem aqui nesse lugar, não tem nenhum Grey. Tem híbridos, mas não tem nenhum Grey. Ele me manda olhar assim pra eu ver, não tem nenhum. Ele diz que eles realmente se afastaram tanto de um nível evolutivo que eles realmente pararam de evoluir. E os híbridos deles aqui têm todo esse tipo de assistência exatamente porque eles são extremamente problemáticos. Talvez eles tenham abandonado a experiência que não deu certo. Eles não sabem como lidar com ele. Eles têm emoções e resquícios de emoções que eles não sabem lidar. E os criadores deles não têm nenhuma. Então como podem ajudar? Não podem. Ele diz pra mim que é muito difícil ajudar depois que você já fez um mal. Que o ideal é prevenir que o mal seja feito. E que aqui uma das prioridades é tentar ajudar quem já sofreu o mal, quem já está traumatizado, quem já tem um grande problema. No nível espiritual que talvez a humanidade não esteja pronta para entender tão cedo. Que a humanidade tem dúvidas ainda sobre a vida após a morte, reencarnação, existência da alma. Vai ser difícil explicar isso aqui para eles. Aqui vem o pessoal que realmente tem um vínculo
extraplanetário. É aquela coisa, todo mundo tem. Para algumas pessoas isso é tão inconcebível que é melhor nem misturar. Que algumas pessoas poderiam até vir parar aqui e achar que foram, tipo, para nosso lar, sabe? Porque afinal de contas os seres não são tão diferentes, né? Uhum. Ou pelo menos estão se mostrando assim para você. Ele me diz que eles são assim mesmo. Não é tão estranho, não. Se a humanidade soubesse o tanto de contato que tem com o ET e quanto tempo tem, ia ser um choque. O que mais que ele te mostra? Vai te mostrar ou vai para mais algum lugar? Ele me diz que aqui tem essas pessoas aí que fazem essa preparação aí pra voltar pra uma outra vida, ou vir e ir, etc. Entre elas todas que tá aqui, ele falou que não tem ninguém com quem eu tenha karma. Por isso que eu posso vir. Ele diz que é muito difícil encarar alguém com quem você tem alguma ligação de karma. E que ele não pode, assim, ir muito longe nisso, porque a minha missão é mais focada sozinha. Em que eu vou encontrar sempre as pessoas nas horas certas, mas que eu tenho que tomar cuidado com as horas erradas de encontrar as pessoas. E que tem muitas pessoas na Terra, assim, que são a encarnação de coisa não tão positiva, que infelizmente eu tenho karma com elas e não tem como dizer que vai dar para desviar e tal, porque não dá. Tem gente muito empenhada em fazer mal para outras, tem gente com raiva querendo se vingar, tem gente magoada. É difícil. É que ninguém tem uma vida perfeita, maravilhosa por muito tempo. Ele começou a caminhar para um outro lado aqui. Ele falou que eu posso entrar numa sala aqui sozinho. É uma casinha assim. Uma salinha pequena, assim. E tem algum detalhe, mobília, alguma coisa? Tem uns quadros grandes nas paredes. Nesses quadros tem como se fossem uns mapinhas de planetas, assim. E quando você olha, é como a constelação, né? Quando você olha diretamente para uma delas, vem na sua mente, assim, os planetas. É um tipo de tecnologia 3D avançadíssima, então, né? E eu posso ver aqui várias galáxias que eu queira ver. Posso escolher que planeta eu quero olhar mais de perto. Parece que eles cuidam de muitas partes do universo aqui. Muitos planetas. Algum que te chame a atenção? Me chama a atenção mais que tem várias pessoas aqui nessa sala olhando. E elas estão todas olhando como que matando a saudade do planeta dela. Todas com saudade, tristes. E essas pessoas são humanas? Todo tipo, né? Tem as mais humanas, as menos humanas. Mas de qualquer maneira, todos distantes da origem. Como se fossem exilados mesmo. Como se aqui fosse um internato, sabe? Aí aqui tem uma sensação boa, sabe? De como se a gente estivesse aqui para poder matar a saudade. Aqui é um lugar que a gente pode chorar, pode pensar na saudade, na família, nas pessoas que a gente ama. Aqui é um lugar aconchegante, sabe? Uhum. Ninguém julga ninguém, assim, tá chorando, então chora. Aqui todo mundo tem seu momento sozinho, com a sua saudade, sua dor. Eu não consigo encontrar a terra aqui. Não? Não, acho que eu preciso passar mais tempo estudando. Não consigo encontrar a Terra, são tantas constelações que você pode olhar e cada constelação você olha. Mas se você for olhar e sentir de alguma maneira algum tipo de familiaridade ou saudade, não poderia ser de outro lugar. Não tem nenhum outro lugar que chama atenção? Não, tô olhando para as constelações, aí elas abrem e eu vejo os planetas. Eles são uma gracinha, são bonitinhos. Eu não achei a Terra e nada me disse nada, assim, não me bateu nada. E o teto também tem nas paredes, no teto, sabe? A constelação, e procurando e olhando. E eu vejo que algumas pessoas olham para mais de um ponto, assim, como se elas já tivessem tido vidas em planetas diferentes e elas têm saudade dos dois lugares. Aqui é um lugar estranho, como se fosse uma igrejinha. A sensação que dá é como uma igreja, cada um faz a sua oração, cada um na sua. E tem um monte de gente, apesar de parecer uma coisa muito íntima, assim, todo mundo se entulha aqui dentro olhando. Não sei porque ele não quis entrar comigo, porque que ele mandou entrar sozinho. Mas é estranho, assim, essa sensação de estar muito, muito longe de casa. E de que aqui é o único lugar que você pode matar a saudade. É, interessante. Mostrar isso, mas não ver o planeta Terra e não ver o planeta de origem fica difícil, né? Eu acho que o meu planeta de origem é a Terra mesmo, porque nenhum planeta me chama atenção. Claro que a minha capacidade de ir a todos agora vai ser difícil, mas... Mas ele disse que se você acessasse isso, talvez a melancolia aumentasse, você sentir saudade e tal. Então não é do planeta Terra. Não sei. Eu vejo as pessoas olhando aqui os planetas e a primeira coisa que me vem à cabeça é a Terra. E me vem, assim, um aperto de pensar, nossa, eu não quero estar nunca longe da Terra, sabe? Imaginei, assim, me pôr no lugar deles e estar longe daqui. É claro, também é a mesma saudade que eles têm aí dos diversos lugares, né? Só que, mas é aquela coisa, eu sei que daqui a pouco eu tô de volta, né?
E eles não, então eu imaginei assim, imagina sentir saudade disso, assim, que estranho. Imaginar por um segundo sequer que eu não esteja na Terra estranho. Não porque eu nunca saí da Terra, não sou astronauta, não por isso, mas porque eu sou mais parte da Terra e a Terra é mais parte de mim do que qualquer outra coisa. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção. Até porque você já viveu na Terra de forma subterrânea também, né? Acho que essa experiência ninguém tem mesmo. Ter consciência do que é morar dentro da Terra como se você fosse um bebê no útero é muito diferente. É um aconchego muito diferente. Porque acho que as pessoas não têm noção do quanto elas são amadas, eu tenho. Pois é outra dimensão da Terra, né? Se alguém tentar dizer que eu não sou da Terra, eu vou bater o pé aqui. Porque não tem lugar melhor que a Terra. Sei lá, acho que eu me sinto mal com a bagunça, assim, que a Terra não é um lugar onde eu posso dizer que tenho orgulho do meu povo e gosto do que eles fazem lá. Eu não posso dizer que eles me representam também. Não gosto da política, não gosto da maneira que tratam o planeta e os seres humanos entre si. É estranho você amar tanto um lugar com o qual você não concorda. Como que você pode se sentir em casa num lugar como a Terra? Né? Morando em cidades perigosas, grandes, vendo tanta coisa errada, é muito estranho amar esse lugar. Parece que é um lugar que te trata tão mal, né? Eu tô saindo desse lugar aqui. Aqui parece que é um pôr do sol o tempo todo. Desde que eu cheguei até agora é um pôr do sol eterno. Ele não pode dizer onde fica o lugar? Ele me falou que isso aqui, por mais estranho que pareça, é uma nave. Uma nave mesmo, não é um planeta. E ela pode se locomover pelo universo, tá? Ela não é estática. Também ela é mais um estado vibracional, né? Ela não é física. Ele disse pra mim que de tempos em tempos ela vai chegar bem perto da Terra pra pegar um pessoal. Ah, é? Oba! Falou que ela já veio perto dos anos 80, essa nave estava aqui perto. Levou muita gente em 86, durante o ano, assim, de 86. Parece que mais de março, abril até agosto, mais ou menos. Levou muita gente. Muita gente que morreu, né? E muita gente que já estava, vamos dizer, morta vagando por aí, né? Muitos espíritos já. E que ela volta. Ela vai voltar. E aí ele só me mostra, assim, as pessoas. Várias pessoas. Mas por quê? Ele diz que são pessoas que devem vir pra nave. Ele me mostra os rostos numa velocidade incrível pra eu ver que são muitas, assim. E de tudo quanto é lugar, assim, pessoas muito diferentes umas das outras. E ele me diz que são anos bem decisivos pra Terra. Ele diz que quem não passou por uma grande evolução até 2019 há de passar. É quando todo mundo vai mudar de vibração. E quem tiver do lado bom, que bom. Quem não tiver, que azar. E aí tudo vai estar decidido. Quem vai embora, vai embora. Quem vai ficar, fica. Quem vai embora para um lugar ruim, vai para um lugar ruim. Esses anos seriam a decisão. E aí ele diz que ele me devia isso. Me devia ver isso. Interessante, né? Porque eles não costumam mostrar pra frente, né? Eu tô até impressionado. Ele me falou que... Ele me mostrou várias imagens minhas, nas minhas vidas. Que eu, como muitas pessoas, tô aqui há tanto tempo, vendo tanta maldade. Que é difícil acreditar que algo de bom vai acontecer. Mas vai. Ele me garante que vai. Que a gente não ficou aqui sozinho. Que bom que ele te mostra isso para que convença a humana que vale a pena. Ele me disse que, assim, ainda vai ser um período turbulento na vida de muita gente e na minha também. Ele espera que eu seja forte, porque o pior ainda não passou. Mas que essa turbulência toda vale a pena, porque todo mundo que merece uma chance vai ter uma chance, mas infelizmente isso custa caro para quem não deveria estar mais aguentando mais desaforo dos outros. Mas que há muita piedade por parte dos grandes dirigentes do universo e da confederação. Eles nos pedem calma, nos pedem um pouquinho mais de paciência, mas não necessariamente a gente concorda, porque afinal de contas quem tá aqui em vida não tem essa paciência. Ele falou que mais os missionários que sofrem, né? Porque é como se tivessem nos prometido, ó, a guerra vai acabar tal ano. Aí fala, não, vamos prolongar mais 10. E aí você pensa, poxa, mais 10. Fala como se fosse pouco. Eles dizem que os planos mudam às vezes. Eles tentam não fazer a gente carregar, assim, um peso muito pesado. Mas que é muito difícil. Ah, não vamos mais mudar porque eles não querem. Umas coisas têm que acontecer assim, pronto, né? Eles dizem que as nossas opiniões são ouvidas. De todos, ouvida. E nem sempre dá pra concordar, né? Nem sempre dá pra fazer o que todo mundo quer, né? Não dá pra agradar todo mundo. Ele me mostra gente bem mais briguenta que eu, ainda bem. Uhum. E falou que eu até nem sou tão briguenta, tem pior. Então, por um lado é até bom, assim. Que falou que as pessoas se perdem, se revoltam, porque a Terra é assim, né? A Terra é pesada. Muita gente, muita gente, né? Difícil agradar todo mundo quando são cada vez mais pessoas. Ele disse que esse lugar complexo, do jeito que ele é, pode ajudar as pessoas da Terra e que a partir do momento que todo mundo esteja organizadinho, termine o período de coletar essas pessoas, todas as mudanças tenham sido implantadas direitinho e tal, aí sim a Terra vai poder estar num lugar bem melhor. E
aquela história de que vai acabar a humanidade, só vai sobrar um tanto da população. Falou que isso ainda nem tá tão resolvido assim quanto parece. Que até 2019 pode mudar muita coisa pra você pegar e falar o que vai acontecer agora. Ele disse que de 2008 pra 2012 mudou tanta coisa que virou 2019. Mas ele disse que todas essas mudanças são feitas pro nosso bem. É até muito estranho, assim, que ninguém tenha percebido ainda. Que em 2012 o mundo não acabou, né? Isso não devia ser visto como uma mentira, mas sim como uma grande chance. E sim, se eles quisessem, eles podiam ter dado um cataclismo inacreditável no mundo em 2012. E fizeram o quê? Dividiram em 3, 4 aí, ao longo de um período maior. Matou bem menos gente. Teve umas crises econômicas, estão tendo revoltas, mas assim, ninguém percebeu a grande chance que nos foi dada. Ninguém agradeceu por isso. Com toda certeza, o salto quântico aconteceu. Sim, ele falou que inclusive eles puderam saltar as pessoas diferentes. Ele inclusive me mostra que algumas pessoas fizeram um salto em 2002, 2004. Eu vi várias levas de salto quântico. E que ainda vão ter vários até 2019. Que as pessoas deviam parar de ser tão egoístas, de achar que isso existe, isso não existe, não sei o quê. Tá todo mundo tendo sua chance, poxa. Se você ainda não foi, pode ser no futuro, mas por que bater boca, sabe? Por que resistir? Ninguém tá sendo apressado, pelo contrário, eles estão alterando todos os planos para dar mais tempo para todo mundo. Porque o ser humano tem que ser tão incisivo, tão violento, tão desesperado. Eles estão fazendo qualquer coisa, tudo que é possível, para que essa transição seja mais no nosso tempo, né? Mais dentro das nossas possibilidades. E ninguém percebeu isso. Ele me mostra que ele tem medo que eu tenha ficado muito absorta nesse povo doido e em vez de ouvir a minha voz interna que me disse pra ficar calma, que dá tempo, que tudo bem, eu entrei na neura dos outros, entendeu? Tipo, o mundo vai acabar em 2012. Em vez de eu me dar tempo, em vez de eu me permitir perceber a grande chance que foi dada, eu também entrei na loucura, eu também achei que o tempo tá acabando, socorro, mundo, não sei o quê. E ele quer me mostrar isso apenas por eu entender que não é de mentira, é verdade. A gente tem mais tempo. E talvez se 2019 não for suficiente, eles possam negociar até mais tempo. Ele me mostra com umas janelas onde tem imagens de possibilidades de outros futuros. Mas só depois. Precisam ocorrer algumas decisões e se consolidarem para depois se ver as próximas, né? Mas tem que ser o total da civilização humana ou em partes, ou uma boa parte, mensurando quanto que é isso? Aqui ele fala só em termos gerais. Só. E ele falou que assim, alguns grupos já foram separados, onde uma decisão já foi tomada. O problema é que nem todos os grupos já estão decididos. Esses prazos estão acontecendo por conta de pessoas que ainda não merecem ter seu veredito final, né? Ele falou que algumas pessoas muitíssimo baixo nível já foram acolhidas pela nave em 2008. Imagina se não tivesse, então. Como é que ia estar? Ele falou que essa história do planeta chupão aí é mais ou menos isso mesmo. Só que não é um planeta chupão desse nome feio, dessa maneira tão grosseira. Se essas pessoas soubessem como é esse lugar que eu tô vendo aqui, nunca chamariam isso de planeta chupão, pelo amor de Deus. O ser humano é muito mal educado mesmo. Porque como é? Uma cidade, é uma escola, né? Ah, tá. Nesse planeta aí que você está. É o planeta que você falou que é uma nave. Que parece um planeta, mas, bom, onde eu tô é só um lugarzinho. Mas é um período de transição também, não seria definitivo. Ele é um lugar preparatório para a transição pro seu próximo planeta. Ele falou que todo mundo passa por um lugar parecido para mudar de planeta. É nesse tipo de lugar que acontece isso. Ele falou que esse tipo de lugar de uma vibração tão alta, tão boa, e que as pessoas não têm condição de ver isso aqui do jeito que é. Ele falou que se eu tivesse vibração boa o suficiente para ver isso aqui como é, eu veria tudo assim em tanta luz, que eu ia sair da hipnose em um segundo e ia estar de volta no corpo, assim, impressionadíssima. Então ele baixou aqui a vibração para eu ver só as pessoinhas e tal. Mas para eu não ver assim a grande luz que vem dos prédios e do chão. Eu só ver o padrão das pessoas que frequentam aqui, como é baixo, como é parecido com o meu, como eu não tô tão longe deles. Que ao mesmo tempo tô longe o suficiente pra eles não me verem, né? Minha vibração é diferente, afinal de contas eu tô encarnado, eles não. E os que estão encarnados, que de repente possam estar aqui, estão dentro das instalações dos prédios onde eu não posso entrar. É complexo, né? Tudo isso é muito complexo. É bem complexo. Tipo, o mundo espiritual e o físico se misturam sim, aqui. E isso é um conceito que o ser humano não vai entender com muita facilidade, não. E se entender, vai começar a achar que, tipo, o ET tem poder de espírito, entra no seu quarto, te leva de corpo e tudo, embora, e não é bem por aí também, né? A gente também não pode abrir informações que o ser humano não entende, até porque meu cérebro explodia aqui de absorver tanta informação. Mas ele diz que, em partes, eu consigo entender tudo isso, porque, infelizmente, eu sofri essas interferências aí de Grace que me deixaram com medo. Ele diz que se eles não tivessem vindo absorver memórias minhas, tal, talvez eu também não tivesse um grau de espiritualidade muito alto.
mas essa experiência me traumatizou o suficiente para eu precisar ir para essas cidades. E eu aprendi o suficiente para rememorar delas, para agora poder revisitá-las. E também ter controle em todas as dimensões do seu próprio ser, né? Teu comando de não ficar à mercê de nenhuma outra força. Falou que, bom, isso que é bobeira, né? Eu era acompanhada por ETs legais, vamos dizer assim, como esses que parecem cristais. E um dia os Greys vieram ver, porque eu era acompanhada. E ele falou que quando eles vieram, me traumatizaram assim, eu tive que voltar lá pra cima. Isso foi em outra vida, não foi nessa. Só que nessa vida eu tanto tive medo, pensei neles, lembrei deles, que eles acabaram voltando. Porque é um trauma que custa caro, né? Que você acaba não conseguindo curar ele perfeitamente, ele volta e pode acontecer mais coisas que traumatizam você mais ainda. É bem complicado isso. O tamanho deles foi o tamanho que você deu, né? Não tem todo esse tamanho. Como era o desconhecido, era um medo muito grande, né? O medo do desconhecido é capaz de trazer essas fobias, síndrome do pânico, essas coisas muito, muito fora do nosso controle, né? E como eu recebi terapia tal, lá, antes de eu encarnar aqui de volta, eu achei que eu tava tão preparada quando eu vim pra essa vida. Mas o humano é muito medroso, isso aí não tem jeito, não. Entra aqui, entra nessa densidade, nessa coisa baixa frequência, o medo se instala, porque a frequência do planeta Terra é o medo. E me mostra, assim, que, tipo, existem, sabe, protetores espirituais pra todas as pessoas, existem. Só que, meu, ele não fica o dia inteiro com você, a noite inteira com você. Tem que fazer a sua parte. Ele não fica, assim, tentando, não é só babar, entendeu? Não é, Se baixar, o outro lado te pega, então tem que fazer a sua parte. Afinal, você também já conhece da energia. Só que, como eu recebi terapia pra isso, eu, tipo, lembrei até da terapia. Ele me disse que as minhas memórias de medo, todas elas são só a memória do medo do ET, né? Tipo, a imagem do ET perto de mim e tal. Mas que, ao mesmo tempo, ele me mostra uma sensação que eu tenho, que é como se você... Sabe quando você tá com medo? Você sente todos os seus pelos do corpo eriçarem, assim? O famoso ficar de cabelo em pé. Essa sensação, ele falou que é como se fosse um disparo de energia que eles ensinam a gente a dar pra tentar expulsar coisa ruim de perto. E falou que eu sempre tive essa reação naturalmente, porque eu aprendi lá a tentar dar um disparo de energia que afastasse coisa ruim. Só que é meio automático, sabe? Eu não faço isso consciente, eu nunca fiz. Eu era criança a primeira vez que tive medo de ET, eu nem teria noção de. E esse disparo energético eu sempre fiz. Só que conforme aconteceu 1, 2, 3 vezes, o disparo virou um nada. Deixou de ser um disparo energético. E aí eles passaram a conseguir chegar perto. Mas quando eu era criança, eles dizem que o meu disparo ainda era muito bom, muito forte, porque eu tava ainda com a memória muito fresca da terapia, né? Aí foi passando os anos, eu encarnado na Terra, esqueceu. Mais purificado também. Porque em criança a gente pode tudo, né? Em criança a gente é incrível, a gente não tem noção do quanto a gente é corajoso, criativo. A gente é uma maravilha em criança. E ele vai te mostrar mais alguma coisa, porque eu não posso ficar com você mais nessa posição. Não, ele falou que só queria que eu conhecesse esse lugar, soubesse que isso existe. E vai chegar a hora de todo mundo estar aqui também, e como eu já passei por aqui, é só lembrar. Mais alguma recomendação para a humana aí, alguma coisa? Não, apenas confiar que, assim, os planos mudarem é uma coisa boa, uma coisa positiva, é pro nosso bem, nunca pro nosso mal. Não tem Grey na cúpula da decisão, não. Então, não tem motivo pra ficar querendo saber tudo, sabe? Porque, pô, as decisões podem mudar. Tá encarnada, não tem nada que ficar dando pitaco, não. Ele só me diz pra eu confiar neles, assim, porque olha tudo que eles já fizeram pela gente, né? Tentar passar essa ideia de que, puxa, 2012 não aconteceu nada, sabe? Tudo foi dissolvido, tudo foi melhorado, os prazos são alterados, podem continuar sendo alterados. Então, não é motivo pra pânico, não é motivo pra desespero, nem pra desistir, né? Desistir menos ainda. E para você, assim, para a humana, Karen, trouxe para você uma revigorada na fé? Sim, me explica muitas coisas, por um lado, de que eu realmente estava sentindo totalmente abandonado, totalmente abandonado. Ele me mostra, assim, que às vezes é nesse momento de solidão, assim, que você faz essa terapia aqui, nesse planeta, né? Também não vem com a sua família toda aqui, vem sozinho. Que também pode ser um momento positivo, sim, para depois você voltar e poder voltar ao convívio. Ele disse que o pior não passou ainda, mas que, bom, uma hora ele passa, né? Isso que importa. Que agora você já está ciente, né? Vai se preparando para não deixar ser derrubada, né? Ele me disse que ele me mostrou, assim, de uma certa forma, com uma certa confiança, assim, que, assim, ao ponto de, vou suicidar, fazer um drama na minha vida, isso não vou fazer, não. Que já tem essa consciência de que, faz isso pra você ver se na próxima não vai ser pior ainda, né? Com certeza. Ele sabe que um drama, assim, eu não vou fazer, mas ele me demonstra ter mais receio dessa depressão, assim, de eu, de repente, entrar numa depressão, num medo
medo que eu não saia mais, porque isso é bem mais possível, o marasmo. Porque, assim, eu entendi que o marasmo é a pior coisa. Só isso, assim, que não se permite o marasmo. Pensa assim, tô deprê ou tô feliz, mas não pensa, minha vida não anda. Fico ansiosa pra ver esses próximos anos aí, que, bom, nem tão próximo ainda pra eles começarem, né, mas... Vamos fazer a nossa parte, não é verdade? Sim. Tá certo. Ele tem mais alguma coisa pra te dizer? Ele já me deu tchau, que bonitinho. Eu queria só, de repente, não sei, eu tenho a impressão de que esse negócio de ser de cristal, assim, nossa, é muito louco isso. Nunca tinha visto um ser de cristal. Podemos voltar, né? Pode ser. Eu vou contar de 5 para 1. Quando eu terminar, você vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem.